Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós vamos conversar hoje com o engenheiro Paulo Metri, diretor técnico do Clube de Engenharia, sobre a questão nuclear no Brasil e no mundo. Questão que se agravou substancialmente com o recente tsunami no Japão e os problemas com aquela usina lá de Fukushima. Todo dia pipocam notícias nos jornais, na televisão, sobre alguma manifestação ou alguma decisão a respeito de energia nuclear em algum país do mundo. Duas dessas notícias chamam muito a atenção. Uma, a empresa Tokyo Electric, não sei o quê, que opera a usina de Fukushima, reconheceu que, em consequência lá do acidente, aumentaram perigosamente os níveis de estrôncio, que é altamente cancerígeno, nas águas da Bahia, que fica contígua à usina. Outra, mais sensacional até, informa que, num referendo na Itália, 94% dos votantes opinaram no sentido de que o governo italiano suspenda o programa nuclear do país. Outros países já suspenderam provisoriamente ou definitivamente o seu programa nuclear. O governo brasileiro, ao contrário, reafirmou a intenção de prosseguir com esse programa. Então, a primeira pergunta é: por quê? Bem, é um prazer estar aqui, antes de mais nada. Para mim também. Não só porque é uma comunicação pública que eu creio que é das mais fidedignas que existe, esse programa da IPET, né, Debate Brasil, e por você também, que é um grande entrevistador. Você tocou aí no início numa questão muito importante, que a mídia comercial está divulgando muito sobre Fukushima e o setor nuclear. Tem a parcela normal, natural, correta, de acontecer um acidente gravíssimo e precisa ter informação, precisa via público, e tem também uma parcela aí que eu não saberia dizer quanto é essa parcela, mas uma parcela de tendenciosismo, porque está se representando interesses econômicos. É claro que quando a energia nuclear sai de cena, a energia elétrica gerada num país, no país que ela saiu de cena, certamente será fornecido por outra fonte. E os agentes econômicos desta outra fonte vão ter muito lucro. Então dizem até que determinadas ONGs que combatem agressivamente o setor nuclear têm outros interesses de promover. Eu já ouvi dizer que o famoso Greenpeace é financiado pelo petróleo da Arábia Saudita. Não sei se é verdade, mas... É por aí. Ouve-se falar, né? Não tenho certeza nenhuma. Mas, então, a questão você diz, o governo brasileiro continua querendo um programa nuclear brasileiro. Por quê? Então, vamos falar de uma forma muito rápida para poder satisfazer a tua pergunta, que é a seguinte: a fonte nuclear tem vários benefícios. Ela compete economicamente, não é à toa que na França tem 70% da sua energia gerada, mais de 70% de origem nuclear. Diga-se de passagem que a França não tem disponível nem quedas hidráulicas, nem carvão, nem petróleo, nem gás.
então também não teria que ter ou petróleo, gás e carvão importados, ou... Aliás, não tem também urânio, tá? Importa o urânio também. Mas eles provavelmente fizeram um planejamento e viram que de todas essas importações que eles poderiam fazer, a que geraria um custo do quilowatt-hora dólar por quilowatt-hora seria o mais barato a nuclear, né? Então optaram pela nuclear. Pois bem, então tem essa vantagem competitiva da econômica, lança quase zero de gases do efeito estufa. Na geração nuclear elétrica lança zero de gases do efeito estufa. Mas na fabricação de equipamentos, etc., e na própria produção do elemento combustível, ele lança um pouco, um resíduo de coisas assim de centenas de vezes menor do que uma térmica com combustível fóssil lança. Então é uma energia compacta. Eu tenho até uns números aqui sobre essa compactação da energia nuclear. Por exemplo, 1 kg de madeira gera 1 kWh. 1 kg de carvão gera 3 kWh. 1 kg de óleo combustível gera 4 kWh. 1 kg de urânio gera 50.000 kWh. É uma proporção, né? Você precisa de menos área. Você mencionou 1 quilo de madeira. Se sem queimar madeira para produzir energia, nós já temos essa devastação da Amazônia e da Mata Atlântica, imagina, né, se fosse queimar madeira para produzir energia. Então, você vê a economia não só de estoque, né, de área de estocagem, como também a economia de transporte. Você transportar carvão para uma térmica, ou óleo combustível, ou diesel, ou gás, mesmo gás, você precisa de gasoduto, você precisa de grandes investimentos, etc. Quando o transporte, no caso da nuclear, é um transporte mínimo. Sim, são umas varetas. São. Numa caixa assim, vai o combustível de uma usina inteira. Dá para levar de Kombi. Não, de Kombi também é exagero. Mas são 30 toneladas para uma recarga inteira. Tem até aqui, olha, para você gerar 1000 megawatts no ano, né? Para operar uma usina de 1000 megawatts por ano, você precisa 30 toneladas de nuclear. Você precisa 1.100.000 toneladas de gás natural. 1.400.000 toneladas de óleo. 2.200.000 toneladas de carvão. E nuclear, 30 toneladas. Bem, agora, tem várias vantagens. Então, vamos acabar com essa questão que a nuclear ela não oferece nada, só traz dano, etc. Ela oferece. Não é uma energia intermitente, como solar e eólica. Solar e eólica, acaba o sol e acaba o vento, para de produzir energia. Tudo. Tem que entrar uma térmica para compensar ela sair do... Ela não é sazonal, ela, por exemplo, não precisa como a hidráulica, precisa de reservatórios muito grandes que inundam áreas. Sim, o nosso parque energético é composto basicamente de usinas hidrelétricas. Tivemos em 2001, há 10 anos atrás, aquele famoso apagão, né, que provocou, naquele ano, 2001, o desempenho do nosso produto interno bruto foi negativo, né, por causa de uma seca. E o Fernando Henrique não, o candidato dele, perdeu a eleição pela mácula do apagão. Né? Bem, mas então vamos agora para a questão da segurança. Aí realmente é um assunto sério, porque não que ela seja insegura, pelo contrário, o projeto é extremamente cuidadoso.
os projetistas levam em consideração situações de risco muito graves e procuram antever essas situações e precaver. Agora, o que aconteceu em Fukushima, e por causa disso todo mundo com razão está com medo, é que aconteceu acidentes naturais inimagináveis até então, né? É um terremoto de grau Richter 9, seguido por um tsunami de ondas até 30 metros. Que, aliás, as usinas, bem com relação ao terremoto de grau 9, elas continuariam funcionando, quer dizer, teve paralisações, mas coisas relativamente pequenas que iriam ser corrigidas e as usinas, depois de algum tempo, iriam continuar. Mas uma onda de 30 metros, até 30 metros, que eu li na imprensa, realmente é uma coisa inusitada. E causou tudo isso? Sim, uma coisa que se ouve, né, aqui no Brasil é a seguinte: se o Japão, que é um país tão sério, tão disciplinado e tão organizado, se no Japão acontece uma coisa dessa, imagina nessa bagunça que é o Brasil. Tem procedência essa comparação? Uma coisa que se ouve, né, aqui no Brasil é a seguinte: se o Japão, que é um país tão sério, tão disciplinado e tão organizado, se no Japão acontece uma coisa dessa, imagina nessa bagunça que é o Brasil. Tem procedência essa comparação? Não. O Brasil, isso é um pouco do que o Nelson Rodrigues chamava de lata, né? O Brasil é um país que ganha medalhas em organizações internacionais devido à sua engenharia de águas profundas, como a Petrobras já ganhou 2 ou 3 medalhas, né, dadas na OTC. É um país que tem um avanço da agropecuária inusitado em todo o mundo, graças à Embrapa. Enfim, nós temos realizações e infelizmente não temos mais porque o nosso modelo econômico não induz o desenvolvimento aqui endógeno, né? Não induz o desenvolvimento tecnológico, a inovação aqui no país. Mas esse é um outro debate. Então, mas é para tirar esse complexo de vira-lata. Não, nós podemos ser um país com tecnologia e com capacitação. Nós já operamos usinas nucleares eficientemente, estão aí Angra 1 e 2. Angra 1 foi corrigida por engenheiros brasileiros. Ela chamou-se inicialmente de vagalume, porque toda hora parava, mas... Era um projeto americano da Westinghouse, que engenheiros da atual eletronuclear consertaram e está funcionando. Então, eu não iria por aí. Aliás, dizem que o japonês, sob esse aspecto, ele perde do brasileiro, porque o brasileiro ele se adapta às situações e tem iniciativas. O japonês, que aliás fez ele ser uma da grande economia do mundo, ele é muito ordeiro, disciplinado, cumpridor de ordens. Se não está no manual, ele não faz nada, ele fica esperando o superior dele analisar aquela falta de descrição do manual para ver qual iniciativa ele deve tomar. E diz que isso atrasou muito nas providências para minimizar os impactos de Fukushima. A economia está mais do que estagnada, a economia japonesa está andando para trás. Precisariam ter sido tomadas algumas decisões lá em Fukushima que não foram tomadas rapidamente. Aquela explosão, na verdade, aquilo ali... As pessoas pensaram que foi uma explosão nuclear. Aquilo não foi explosão nuclear. Aquilo ali foi um prédio
que estava cheio de gás, pressionando, e que a pressão do gás explodiu, mas rompeu o prédio e saiu uma fumaça, etc, etc. Então, se tivessem aberto uma válvula de escape, aquele gás sairia pela atmosfera, é inevitável que iria ter que sair, tinha alguma radioatividade? Tinha, mas era inevitável, mas sairia sem explosão. Quer dizer, um capataz brasileiro, um trabalhador de nível médio, teria imaginação e iniciativa para fazer isso. Teria a iniciativa, sim. Eu não sei se exatamente para fazer isso. Há um bloqueio psicológico. É uma questão cultural. A disciplina deles é fenomenal. O que faz até a economia mover muito bem em situações normais. O brasileiro está mais adaptado às situações. Eu poderia dizer essa frase um pouco contundente, mas eu acho que o brasileiro é mais improvisador, ele tem mais, como se diz na forma bem popular, ele tem mais jogo de cintura. Jogo de cintura. Bem, então, mas eu queria concluir uma linha de raciocínio que eu vinha tendo, é o seguinte: ao contrário de muitas pessoas que estão dentro do setor nuclear e por isso contaminadas com o bom propósito de quem trabalha lá dentro, de quem projeta, etc. E por isso ficam, de certa forma, acreditando que não há racionalidade em quem tem medo. Realmente, quem tem medo é uma emoção. Ela brota. Você pode dar a maior quantidade de argumentos racionais do mundo, vai brotar aquele medo. Você não combate medo com racionalidade. O cidadão pode, a nível racional, chegar à conclusão que é verdade, é segura, sim, mas continua com medo. Continua com medo. Bem, mas quem sabe a probabilidade é muito pequena, mas a probabilidade não é zero, né? Então, numa situação dessa, que é uma situação, eu tenho respeito pelo medo, eu diria para você que é uma situação típica de um plebiscito. A sociedade teria que fazer um plebiscito para aí vamos respeitar. É um direito humano ter medo. Agora, é um plebiscito bem planejado, em que todos falassem aquelas pessoas que têm certeza que o negócio é seguro, que a geração é segura, etc., pudessem expor seus pontos de vista e mostrar os benefícios que traz. E também que nenhuma tecnologia é 100% garantida. Uma barragem pode romper, um avião pode cair. Térmicas de outra espécie podem ter também acidentes dentro dela. Enfim, eu queria saber se um tsunami de ondas de 30 metros chegasse numa térmica que gera energia elétrica a partir de gás. Qual seria o drama que existia? Existia algum drama também. Então, um plebiscito, mas bem planejado, em que todas as forças fossem... Eu vou pedir licença para interromper, porque nós temos um intervalo agora, e esse tema vai exigir mais tempo para a exposição. Então eu deixo a pergunta para depois do intervalo. Num plebiscito bem planejado, a televisão, todas as emissoras da televisão teriam um horário para que os dois grupos, cada um expusesse os seus argumentos. E um argumento que tem sido exposto nos vários programas que realizamos aqui sobre essa questão, um dos argumentos vamos dizer, de ordem talvez geográfica. O Japão é um arquipélago de território muito pequeno e todos os lugares no Japão estão próximos das tais linhas do negócio da tectônica. E o Brasil está muito longe disso. Então, como você explicaria essa diferença entre as condições vigentes no Japão e as condições vigentes no Brasil? Até já. Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outras televisões. Nós estamos conversando hoje com o engenheiro Paulo Metri, diretor técnico do Clube de Engenharia, sobre a questão nuclear no Brasil e no mundo, diante desta
efusão de notícias sobre decisões e manifestações. O Metri sustenta que o cidadão brasileiro tem o direito de ter medo da energia nuclear e que a melhor maneira, a maneira mais democrática de resolver essa questão seria convocar o povo brasileiro a decidir num plebiscito, um plebiscito bem organizado, em que os dois grupos, os grupos favoráveis e os grupos contrários, tivessem o mesmo tempo de televisão e a mesma oportunidade de expor os seus argumentos. A pergunta então que ficou foi a seguinte: as condições vigentes na geografia do Japão são diferentes das condições vigentes no Brasil. Como é que, num plebiscito, você explicaria isso para todo o público de televisão do território brasileiro? Ô, Zé Augusto, infelizmente eu não trouxe, mas tem um mapa do mundo que mostra os locais onde há grandes terremotos, vulcões, etc. São pontos de encontro de placas tectônicas diferentes, né, basicamente. E é uma curva que vai em torno da América do Sul e, inclusive, vai pelo meio do Atlântico. Quer dizer, a América do Sul, dos Andes para a direita, né, onde está o Brasil, é uma placa só. O Brasil é uma placa só e inclui, inclusive, outros países, né? Então, no Brasil, existe terremotos. O Brasil já teve terremoto de 6, alguma coisa da escala Richter. Mas as usinas nucleares brasileiras são projetadas, segundo a informação que eu tive, para a escala Richter, para temores de escala Richter de 7 graus, né? Então, tsunami na costa brasileira, a probabilidade é 0,0000001. Estamos longe do negócio o tsunami é a consequência de um maremoto, né? Obviamente. Sim, e isso é consequência do choque de placas tectônicas. E no caso até a placa que tem no Atlântico Sul, no Oceano Atlântico Sul, são placas que estão se distanciando, né? A da África. Mas se por alguma loucura, né, elas mudarem, derem uma ré e forem uma de encontro à outra, a quantos quilômetros elas estão das usinas de Angra 1, 2 e 3? Estão lá, muito longe, né? A distância do Brasil para a África é 5.000 quilômetros, né? Elas estão no meio. Em torno do meio, mas a probabilidade da placa tectônica da África ou da América do Sul começar um movimento exatamente contrário, isso é improvável, né? Placa tectônica não tem marcha ré. Não tem. Bem, agora, eu queria adicionar a minha tese que eu coloquei, mais uma questão, é o seguinte: esse plebiscito com essa preparação toda, ele deveria ocorrer não agora, porque agora nós estamos dentro de um clima emocional, já houve uma propaganda antinuclear natural dentro de todos os canais da televisão. Vamos esperar aí, no mínimo uns 3 anos, para poder fazer um plebiscito desse, quando o clima não estiver mais numa fase tão emocional. Daqui a 3 anos, um país como a França, que tem 70% de sua energia de origem nuclear, um país como a Alemanha tem menos, né? Tem menos. Mas vamos dizer, a França e a Alemanha terão retomado o seu programa nuclear? Qual é a previsão? Não, a França não paralisou. Não paralisou. Não paralisou. A Alemanha vai paralisar até, quer dizer, não constrói mais novas e vai paralisar as unidades existentes até um determinado ano, isso não me falha a memória, de 2020, né? E vai comprar energia elétrica, provavelmente. A alternativa vai ser... Porque a Alemanha não tem queda d'água, a Alemanha não tem petróleo, não tem gás. Carvão, não sei se ainda tem. Também não sei, mas se tiver quantidade pequena. E vai ter que importar
nucleoeletricidade vinda da França, que vai ser muito engraçado, porque ela proíbe a... Para energia nuclear produzida fora das suas fronteiras. É a alternativa que vai sobrar. Para biocombustível no Brasil. Biocombustível que ela vai queimar lá na Alemanha é uma alternativa. Mas haja terra aqui no Brasil também, né? Mas tudo bem. Vamos ver se esse biocombustível pode ser gerado com não só agrobusiness, mas também com alguma participação de agricultura familiar, não sei, etc. Eu não gostaria de ir para o Brasil. De biocombustível ainda não dá para exportar. Não dá. E que não sejam grupos estrangeiros, né? Porque o que tem de expansão de produção de etanol no Brasil por empresas estrangeiras é muito grande, né? Então estão enfiando aqui a soja transgênica, que tem muito menos poder energético do que produtos da fauna, da flora brasileira. Você estava perguntando sobre a participação da energia nuclear no programa alemão, não foi? Esse gráfico aqui mostra que a França tem 77,7% da sua eletricidade gerada de fonte nuclear. Agora, a Germany é 28,1% da energia gerada lá é de origem, isso em 2003, é de origem nuclear. Nos Estados Unidos? Estados Unidos, que é quem gera mais energia nuclear no mundo, mas percentualmente ele não é tão grande, porque os Estados Unidos é um monstro, né? É 19,9%, mas ele gera 780 terawatts-hora. Isso aí é uma quantidade de energia nuclear somente. Sim, mas os Estados Unidos tem aquelas usinas hidrelétricas da Tennessee Valley Authority, tem ainda muitas usinas termoelétricas a petróleo, né? Deve ter carvão também. Tem. Então, por tudo isso, eu acho que o setor nuclear brasileiro deve continuar construindo o Angra 3, que é do momento, e pensando em novas nucleares também, né? Agora, eu gostaria de dizer que a velocidade de construção dessas usinas teria que ser otimizada visando a máxima produção no país. O que acontece é que quando está-se com a tendência de construir uma usina, quando aquela acaba é que se começa outra, né? E com isso, equipes de projetos a equipe de projeto funciona no início. Aí tem que esperar anos e anos. Ela é dissolvida. Praticamente, não dissolvem ela, mas ela é dissolvida na prática, porque algumas pessoas vão buscar emprego em outro lugar, se cansam de ficar relativamente ociosos, ou se aposentam, etc. Então, haveria que ter uma certa continuidade de utilização das diversas equipes, né? Infelizmente, hoje, nós estamos produzindo menos projetos de engenharia de unidades nucleares do que quando iniciou-se Angra 2, né? Hoje, subcontrata-se mais até, né? Por quê? Porque essas equipes, muitas pessoas, inclusive, muito bem treinadas, né, aposentaram ou foram para outras atividades. Sim, mas há uma timidez brasileira que vem de longe em relação a isso, né? Por exemplo, a usina de Angra 1 é uma caixa preta fornecida pelo Westinghouse. Eu, pessoalmente, numa viagem aos Estados Unidos, tentei
entrevistar um técnico, o diretor da Westinghouse, sobre Angra 1, e recebi uma resposta muito delicada, muito elegante, disse assim: o senhor está convidado para visitar as nossas instalações, nós falamos sobre qualquer assunto, até as nossas geladeiras. Eu não estava interessado em geladeira, mas menos da usina de Angra 1. Né? Mas, enfim, no fim do governo Figueiredo, pouco antes da eleição direta dos governadores de 1982, o futuro governador André Franco Montoro, de São Paulo, fez um comentário sobre o programa nuclear brasileiro, que previa usinas no litoral paulista, assim como aqui no litoral do estado do Rio, e esse comentário bastou para que o ministro Delfim Neto, que estava estrangulado pela recessão, por uma crise cambial, pela dívida externa, pela inflação, por aquilo tudo, aproveitou o pronunciamento do Franco Montoro e cancelou de uma vez os 3 projetos nucleares em São Paulo. Quer dizer, a nossa coisa anda a passo de tartaruga e às vezes anda para trás. Haveria condições de criar um clima de opinião pública mais favorável de imediato a discussão racional dessas questões? Requer que a opinião pública entenda certas questões que são um pouco elaboradas. Por exemplo, você, quando detém a tecnologia nuclear, você pode participar do mercado internacional do setor nuclear. E o Brasil tem urânio, tem as diversas tecnologias do ciclo, algumas dominadas já, outras já na bancada, mas de fácil concepção, como a conversão, e tem a capacidade de construir reatores, né? Ainda com assessoramento da empresa estrangeira, mas tem essa capacidade, já construiu, etc. Então, se você olhar as regiões do mundo, os países do mundo, e você começa a verificar aqueles que têm a tecnologia, todas as tecnologias envolvidas, aquele que tem urânio, você vai chegar e gera energia elétrica de fonte nuclear, você vai chegar à conclusão que só tem Brasil, Estados Unidos e Rússia. Dotado de urânio? Dotado das 3 coisas, né? Dotado do urânio, dotado da tecnologia nuclear e dotado e tendo já unidades nucleares. Por exemplo, França. França tem a tecnologia, mas não tem urânio. É a mesma coisa do Japão. Tem tecnologia, não tem urânio. A Alemanha tem tecnologia, mas não tem urânio. Você tem países que têm urânio, mas não tem todas as tecnologias, que é o caso do Canadá. O Canadá tem energia nuclear ou não? Tem, mas ele não detém o enriquecimento isotôpico. Quer dizer, o Brasil o Brasil é primeiro mundo nessa questão. O Brasil poderia ser exportador de equipamentos e de serviços relativos à energia nuclear. O Brasil já exporta urânio ou não? Não, o Brasil infelizmente não exporta urânio, mas o urânio brasileiro sai daqui, é convertido no exterior, ainda uma parcela é enriquecida também no exterior, depois volta para ser feito o chamado elemento combustível para ir para o reator. Sim, mas no futuro, mas isso não é exportação, isso você vai ver. Agregar valor a isso e exportar já o elemento combustível. Qual é a diferença entre o urânio in natura e o elemento combustível? A diferença de preço? Você fez uma boa pergunta. Eu já vi esse número, mas de cabeça aqui eu não tenho, mas é coisa de 40 vezes mais. 40 vezes mais? Você agrega valor mesmo. Quer dizer, nós já temos... E a fase que você agrega mais valor, principal talvez, é o enriquecimento isotópico. E o Brasil tem condições de fazer isso? Tem. Ele tem a tecnologia, né, que está lá em Resende, né, foi desenvolvida pela Marinha e indústrias nucleares do Brasil absorveu a tecnologia e produz e faz esse serviço de enriquecimento em escala industrial. Mas, infelizmente, graças às restrições financeiras, etc.,
no momento, nós não temos capacidade para enriquecer nem as nossas necessidades de Angra 1 e 2. Né? Então temos que usar o Urenco, que está lá na Holanda. E isso é uma despesa muito grande ou não? É uma despesa razoável, sim. Eu não teria o número aqui de cabeça. Enfim, estamos chegando no fim do nosso tempo de programa. Damos conta de tudo que nós não dissemos. Pois então eu deixo a seu critério esses últimos minutos. Esse não é o primeiro programa que nós realizamos sobre essa questão, exatamente por causa dessa onda de histeria, né, que dominou os meios de comunicação no Brasil e contaminou de tal maneira a nossa opinião pública. O que mais você diria para tranquilizar o cidadão brasileiro que está com medo de uma Fukushima aqui em Angra dos Reis? Olha, eu não trabalho direto na área, obviamente eu sou do setor nuclear, eu trabalho no setor nuclear, mas trabalho na área de planejamento. Eu não trabalho na área de licenciamento, segurança, mas convivo com os técnicos do setor e todos eles têm tranquilamente, sentem-se seguros com relação às usinas brasileiras. Não são usinas do último modelo, tá? Mas vêm-se a cada ano atendendo recomendações, inclusive da Agência Internacional de Energia Atômica, vem-se fazendo melhoramentos, etc., visando até ter mais segurança. E o que eu queria transmitir como recado último é que nós temos a 6ª reserva de urânio do mundo, né? Nós já demos passos, graças à Marinha brasileira, nós demos passos de desenvolvimento tecnológico que são muito difíceis de serem conquistados. É uma tecnologia de primeiríssimo mundo. E nós jogarmos isso na lata do lixo, né? Eu respeito a decisão última que foi tirada da sociedade, mas a sociedade tem que estar consciente do que ela está jogando fora, se ela decidir contrariamente, que eu espero que não.